Olá, semana 3, vídeo 3. Tamo junto. O tema de hoje é o que o Jesus na tempestade nos ensina. E o texto é Mateus 14, 22 a 32. O texto diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu ao monte sozinho a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os seus discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre a terra em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. E esse texto nos ensina nele 3 coisas. E a primeira, que fala do versículo 24 ao 25, é que Jesus está conosco até mesmo nas dificuldades. Até esse período, o livro de Mateus vai relatando diversos milagres de Jesus e diversos momentos que os discípulos passaram por ele. E mostra que Jesus estava com ele naquela dificuldade. Jesus estava com os seus discípulos ali. Eles viram diversos milagres, diversas obras de Deus. E naquele momento eles pensaram: agora a gente está sozinho. A gente está largado no meio do mar e começou uma tempestade. E Jesus desce do monte onde ele estava orando e ele caminha em direção a esses discípulos. Eles não esperavam Jesus ali, porque eles se viram e eles olharam ao seu redor e eles não pensaram: caramba, Jesus que está no monte orando vai aparecer aqui. Quando eles veem aquela situação, eles ficam aterrorizados, eles pensam: é um fantasma, o que está acontecendo agora? Pedro, então, ele se dirige para Jesus e ele fala: se você é realmente o Senhor, ordena que eu vá aí. E Jesus responde com: vem então. Isso mostra que Jesus estava ali com eles, ele era o Senhor, ele estava ali com eles. É aquela famosa frase de: mesmo na nublado e mesmo na noite, o sol continua lá. Você pode não ver, mas o sol continua lá. A segunda coisa que a gente aprende é que ele nos chama para perto dele. Então no versículo 27 a 29 tem essa situação onde Pedro fala: se o Senhor é realmente Jesus, ordena que eu vá. E Jesus fala: vem. Jesus está chamando ele para perto dele, mesmo no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio do problema ali que ele estava. Jesus chama ele para perto dele e fala: vem, eu quero você aqui do meu lado. E Jesus nos chama para perto dele. Jesus nos chama para que ele esteja conosco ali, E mesmo com os problemas, mesmo com tudo ao nosso redor, ele quer que a gente esteja com ele, ele espera que a gente esteja com ele, caminhando pelo caminho da vida. E Jesus aqui, ele mostra que ele morreu na cruz por nós, ele deu a sua vida, e ele deseja que a gente se apegue, a gente se achegue a ele. A palavra de Deus diz que o que deseja vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus está falando: siga-me. Ele quer que a gente esteja ali com ele, seguindo com ele. A terceira coisa que a gente aprende é que devemos focar somente em Deus. Então, depois de chegar lá e depois de chamar Pedro, a situação que acontece é: Pedro vai e Pedro está caminhando rumo a Jesus. Só que no momento Pedro para, olha para a onda, olha para a chuva, olha para o mar, e ele repara nisso, e ele fica aterrorizado e começa a afundar. Pedro parou de olhar para Jesus, ele parou de acreditar naquele poder e ele duvida. E Jesus responde: como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? A pergunta de Jesus, depois de ver tanto, é uma pergunta que vem para a gente também. Por que temos duvidado tanto do Jesus que morreu na cruz por nós? Por que temos duvidado tanto de Deus muitas vezes, A gente vê a dificuldade e fala: por que Deus? Por que eu vim parar aqui? Isso não é para mim, eu não consigo, não dá para mim.
E Jesus nos coloca ali, Ele está conosco ali nas dificuldades. A gente aprende que devemos confiar em Deus. Ele está conosco, Ele nos chama para perto dEle e devemos estar focados nele. O mesmo Jesus que chamou Pedro foi o Jesus que morreu na cruz. E pelo ato de morrer na cruz, nos redimiu e nos chama. Ele nos chama para perto dele com esse ato. A pergunta também que fica é por quanto mais iremos duvidar do chamado de Deus e da ação de Deus e do ato de Deus naquela cruz e vamos permanecer olhando para o nosso redor, permanecer olhando para o mundo, para as suas belezas e dificuldades e pensar, ó Deus, eu não tenho certeza, eu não consigo acreditar. Deus nos chamou e Deus tem um plano e Ele nos pede para focar e caminhar até Ele. Deus abençoe sua vida.